tarde, meu povo. Boa tarde a você, Dilcinho, e obrigada por vir de azul. Toda a minha equipe hoje de azul e meus convidados também, em homenagem ao mês Novembro Azul. Em homenagem a vocês, rapazes, nós vamos falar durante todo esse mês sobre a saúde sexual do homem. Porque o mês de azul comemora o Novembro Azul, que é um mês em homenagem ao despertar da consciência do homem para a necessidade de fazer o exame mais conhecido como exame de toque e ver, acompanhar se tem ou se não tem o câncer de próstata, porque a gente não sabe, mas o câncer de próstata ele é muito mais incidente do que o câncer de mama. E o Outubro Rosa já é uma campanha que tem muita adesão, que tem muito sucesso, muita eficiência, e ano passado a gente começou com o Novembro Azul. E aproveitando a fala de um convidado que eu tive aqui no início do ano, que é o Dr. Marcelo Brandão, e que voltou hoje, que é um dos coordenadores da campanha aqui em Salvador, eu concebi essa série para vocês, e a gente hoje vai começar a falar sobre o tema: você tem problemas sexuais? Segundo aquela peça, todo mundo tem problemas sexuais. Todo mundo tem. Eu quero saber qual o seu. E pra gente começar a descomplicar um pouco e deixar de fazer com que esse assunto seja tabu, nada melhor do que a gente falar sobre ele. E eu tô com dois convidados aqui especiais, que são convidados que estão voltando ao programa, que é Dr. Antônio Pedreira, que é médico psiquiatra, que é terapeuta e que é sexólogo. Dá um alô pra todo mundo aí, Pedreira. Olá, turma. Um prazer em estar em contato com vocês. Bom, e Dr. Marcelo Brandão, que foi quem me inspirou aqui a falar um pouco sobre esse tema, que é médico urologista e também é terapeuta. Olha que bom. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, Salvador. Que bom estar aqui de novo com o nosso mestre Pedreira. Vamos lá, rapazes. Segundo o tema, você tem problemas sexuais, e se a gente seguir o que é aquela peça, uma peça famosa que rodou todo o país, a peça diz, é uma afirmação: todo mundo tem problemas sexuais. Quero saber, todo mundo tem, Pedreira? Algum problema, se não tiver físico, tem psíquico, ou pode ter psíquico e físico, mas de toda maneira, o importante é que tem solução. Me diga uma coisa, doutor Marcelo, lá no consultório, no seu consultório, enfim, que o senhor atende como médico urologista, quais são as principais reclamações dos homens acerca de suas questões relacionadas ao sexo? Ela varia, primeiro ela é muito presente, e ela varia realmente em relação à faixa etária, ou seja, os homens mais jovens que estão sobre uma sobrecarga muito emocional grande nesse dia a dia de hoje, para sobreviver. Então existe a questão da ejaculação precoce, está muito presente, e segundo, a disfunção erétil, entendeu? Então basicamente essas duas queixas são muito presentes, e cabe nós médicos criar um espaço na consulta, um espaço mínimo para deixar essa coisa sair. Tá, um tempo atrás eu trouxe aqui, se eu não me engano, foi o segundo programa da gente em janeiro. A gente falou sobre o tema tamanho é documento, que foi um pouco para abordar a questão da relação do homem com o pênis, né? Vendo o pênis como uma extensão do homem, enfim, eu falo até que uma extensão não só física, como psíquica do homem. E esse assunto, ejaculação precoce, ele veio à tona, que ele atinge, eu achava que ele atingia em torno de 30% da população, e ele atinge quase 40%. E uma das coisas que Doutor Lucas, quando esteve aqui, que também é urologista, falou, é que um dos grandes problemas com relação a isso é justamente como as companheiras lidam com isso. Eu vou querer já, doutor Marcelo, que o senhor fale um pouquinho sobre a questão física, biológica, mas vou querer, Pedreira, que você fale sobre as questões, assim, os temas de consultório. Como uma mulher que ela tem um companheiro que tem um problema de ejaculação precoce, o que a gente pode dizer para ela? Como ajudá-la a lidar com isso? Muito bem, primeiramente que não esquente e não cobre muito, porque quanto mais cobrar dele, mais ele fica agoniado. O homem já padece naturalmente, como o doutor Marcelo falou, de uma ansiedade de desempenho. É como se ele se sentisse numa fonte nova, cheia, num jogo Bavi, e ele lá num desempenho isolado, como se todo mundo estivesse julgando a atitude dele, né? Olha, parece que não está funcionando bem não, acho que ele não está jogando duro ali não. Então, enfim, ele se sente muito observado, como se tivesse uma galera do mal na cabeça dele cobrando. Então já tem cobrança interna, então não é uma coisa boa que se sobreponha cobranças externas, e principalmente da parceira, que é quem vai usufruir melhor de um indivíduo que esteja calmo, que esteja bem centrado e que esteja justamente usufruindo da sua melhor sexualidade.
Como mulher, antes de passar até para o doutor Marcelo Brandão falar um pouquinho sobre essa questão de até como ajudar o homem a lidar com a disfunção ou com a questão da ejaculação precoce, a gente abordou aqui um tema uma vez falando sobre, você conversa sobre sexo com sua companheira, porque a gente vê que muitos casais às vezes não se relacionam muito bem porque eles se conhecem de forma sexual muito pouco e porque tem às vezes uma certa timidez de colocar esse assunto com tranquilidade e naturalidade. Devido à nossa educação, sobretudo voltada para as mulheres, com certos tabus, com às vezes impregnado de uma certa religiosidade que muitas vezes prega que a mulher ela só deveria transar, digamos assim, para poder, com o fim de procriar. Entendeu? Então vamos desvirtuar um pouco isso e acabar com esse mito. E uma das coisas que eu falei para a mulher, a questão das preliminares, ela é muito importante. Então, de repente, se o homem tem um problema de ejaculação precoce, às vezes ele não consegue realmente segurar a questão da ejaculação, talvez uma dica seja, comece sempre com as preliminares. A mulher adora, de uma forma geral, a questão das preliminares, a questão do sexo oral. Isso termina dando muito prazer a ela. Então, talvez, quando o homem comece ou avance um pouquinho mais, a mulher já vai estar um pouco mais satisfeita, um pouco mais saciada. E isso talvez ajude o casal a lidar com essa questão dele da ejaculação precoce. Mas, às vezes, a gente sabe, doutor Marcelo, que falta muita informação chegando para o público. Então, um homem que ele tem um problema de ejaculação precoce, como é que ele pode lidar com isso? Primeiro, é muito comum isto. E outra segunda que, como o Pedreira falou, o homem está sobrecarga. Então, é a questão a síndrome do desempenho. Sexo é coisa muito difícil. Se despir para uma pessoa, se tirar a roupa, é mais ou menos que abrir sua alma. Tanto para a mulher quanto para o homem. E é importante ver nisto que, apesar da banalização do sexo, através da mídia, internet, tudo que se tem hoje, ou seja, hoje até o verbo mudou o verbo. Antes era namorar, passou a paquerar, hoje é ficar, daqui a pouco é instantâneo, num instante só. Então, existe uma vulgarização, uma massificação do sexo. Isso realmente, para o homem, isso é pior ainda, entendeu? Então, realmente, ou seja, o homem é bom também para ele, o homem tem que ter consciência de que também é bom para ele as preliminares. É bom para todo mundo, né? Quando num jogo, bem o Pedreira falou, quando num Bavi tem uma preliminar boa, o jogo também é melhor. Então ganha todo mundo, né? Muito legal, mas gente, ligue pra gente, quero saber de vocês, rapazes. Você tem problemas sexuais? Se sim, liguem pra gente. E meninas, quero saber de vocês também. O seu parceiro tem problemas sexuais? E liguem pra gente, e o nosso número é 35055000. Vou repetir, 35055000. Vocês também podem mandar sua mensagem pro nosso estúdio, entrar na página do metro1.com.br, onde vocês podem nos ouvir e mandar sua mensagem pro estúdio que a gente lê aqui, ou podem entrar na nossa fanpage Cabeça de Homem e mandar também sua mensagem pra gente. Mas a gente estava conversando, batendo um papo ontem, Pedreira, e enfim, eu te perguntei lá no seu consultório quais são os principais problemas, questões que os seus pacientes trazem para poder trabalhar. E você me colocou duas questões. Uma delas foi a questão da timidez. Timidez sexual e outra é a compulsão sexual. E é uma das piores compulsões que existe, embora a pessoa que receba esse diagnóstico, às vezes fica todo contente porque se julga o maior machão que tem na história da humanidade, né? E não sabe que ele está diante de uma compulsão muito séria. E quando eu falo compulsão, você fala, que coisa essa compulsão? Então imagine um indivíduo que pega uma parceira ou a sua própria parceira e tem um desempenho ótimo e aparentemente ali, quantitativamente e qualitativamente, já foi satisfatório. Mas quando termina, ele sente necessidade de se masturbar. E se sair e aparecer uma piriguete de bom jeito, não nem vou dizer de mau jeito, e der moleza, ó o cara querendo conferir, né? Porque a compulsão é terrível, a pessoa não consegue segurar. Da mesma maneira que a pessoa tem compulsão de lavar as mãos, de verificar se a fechadura tá fechada mesmo, e volta, será que eu fechei mesmo? Vai e volta, né, quantas vezes, se o gás, a rede do gás está fechado. Tem gente que tem uma compulsão em relação à parte sexual. É como se não tivesse o tempo todo funcionando, não é um homem.
Mas eu ainda quero voltar um pouquinho para a ejaculação precoce, o que o Marcelo Brandão falou com propriedade. Eu queria dizer o seguinte, que nem sempre a preliminar resolve, porque às vezes a pessoa tem ejaculação precocíssima. Como é precocíssima? Na hora que a criatura tirou a roupa, o cara já concluiu o serviço dele, né? Já ejaculou e já desarmou tudo. Porque é uma coisa esquisita que eu vou dizer, mas é verdade, né? É que nessa brincadeira sexual, o homem tem um brinquedo de armar, né? E a mulher um brinquedo de esconder. Então fica a coisa meio que difícil para o homem esconder alguma coisa, porque está muito à vista, enquanto a mulher é embutida, tudo voltado para dentro, e ela pode fingir tudo, até que teve orgasmo, até que tem lubrificação, ela passa de rebebelo assim na saliva e chega lá e simula uma lubrificação, um KY sentado de plantão debaixo do travesseiro, o cara nem vê a hora, porque na hora o cara está empolgado só com o que está diante de si. O homem não pode dizer isso aqui é uma ereção, isso aqui é ejaculação, não tem como fugir. Então ele está ali como se fosse diante de um conselho de sentença e que tem que mostrar desempenho para mostrar que é da raça de macho mesmo, tá certo? Isso pesa muito. De sorte que isso aparece também em pessoas com ejaculação precoce. Como também eu atuo na área de psiquiatria, então tem medicações que a gente dá, que são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que tem um efeito colateral curioso, que é de retardar a ejaculação. Explique, essas pessoas tomam esse remédio para quê, doutor Pedreira? Tomam para depressão. Para depressão, ok. Quando tomam para depressão, é comum que demore de ejacular alguns minutos. Só que a pessoa diz que quantos minutos são? 2, 3 minutos. Mas isso é pouco ou nada. 1 minuto são 60 segundos, um orgasmo dura 18 segundos, então isso é uma eternidade na vida de pessoas. Quem está acostumado com o padrão vai sentir diferença, né? E então, a gente já está com 2 ouvintes na linha. Vamos ouvir. Boa tarde, Zé Fernando, de Camaçari, nosso ouvinte que sempre nos acompanha. Boa tarde, nosso anjo Maiara. Tudo jóia? Tudo jóia, meu anjo. E aí, meu amor, me diga, os homens têm problemas sexuais? Ah, quase todos, viu? Inclusive, Maiara e doutor Pedreira, doutor Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Inclusive a nossa saúde no Brasil, sabe, está mesmo em decadência, né? Sempre decadente. Precisa cuidar do cidadão, viu, doutor? Porque eu acredito, Maiara, é o seguinte, o cidadão, ele faz um exame de toque e o do PSA. Aí, se constatar que ele precisa de fazer uma biópsia, o cara fica no mesmo, porque não tem condições para pagar esse exame, entendeu, doutor Marcelo? E daí que consta que cada 6 pessoas no Brasil, 6 brasileiros, um morre de câncer de próstata, não é verdade? Isso é verdade. E esse dia 17 de novembro, que é o dia da divulgação do exame, que tem que se fazer o exame, não é suficiente. Temos que o governo divulgar todos os dias, não só fazer os exames para constatar a próstata, que se está doente ou não, como também nós temos também o câncer do pênis, né? Que é a falta de cuidado de muitos cidadãos que não têm os cuidados higiênicos, inclusive até os canaviais, que trabalham nos canaviais, é que consta que eles têm o maior índice de doença do câncer do pênis. Bahia é vice-campeã e Pernambuco é campeã de câncer de pênis. E em relação, eu quero parabenizar você pela a colocação e o conhecimento. E infelizmente essa questão de saúde do homem, essa questão da próstata, do câncer de pênis, é questão de governo, isso é plataforma de governo. Como existe no Brasil uma inversão política das coisas, ou seja, quando Lula ia lançar o programa de saúde do homem, mas Lula já estava reeleito, aí não precisou. E agora Dilma não tem próstata, também fica a deriva. Então, infelizmente, a gente essa sua depoimento é verdadeiro. Mais importante do que divulgar a campanha é o governo criar a estrutura antes de divulgar, porque quando divulga gera demanda, tá entendendo? E a demanda não aceita, não recebida com competência, cria um transtorno do tamanho para a população. Bom, antes de eu passar para o doutor Pedreira, a gente está com outro ouvinte na linha, que é José de Dias Dávila. Boa tarde, José. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem. Diga, eu quero saber se os homens têm problemas sexuais e quais são os principais. Eu quando me casei, por exemplo, quando eu fiquei a relação sexual, eu ficava nervoso, o coração queria sair pela boca e não funcionava o negócio. Deu um trabalho para funcionar. E aí, menino, como foi que você resolveu? A mulher me tolerou um bom tempo, eu já estava ficando frustrado. Eu disse, puxa, o que é que está acontecendo comigo? Mas era treino, eu era um cara que não foi muito prostituto, não andei muito brega, era mais preservado. Mas depois também de 5 meses, de 6 meses, aí eu também comecei a funcionar bem, chegava a fazer 5 vezes aqui por mês.
Agora eu quero fazer uma pergunta. Faça. Já sou um coroa hoje em dia, eu lhe pergunto. As mulheres desse filme de pornô, eles colocam como um tênis parecendo um gelo. E dizem que é determinante do prazer da mulher. O tamanho do tênis determina o prazer da mulher? Isso é uma fantasia? Ou Mentira. Mito. Mito. Uma vagina média 8 centímetros. Então precisa que o cara tenha micropênis, que é como se fosse microscópica para não funcionar. E a vagina é algo inteligentíssimo. Ela se amolda a qualquer volume, qualquer dimensão. Então, claro que em filme pornô a pessoa bota a gente com prótese, bota aquele indivíduo que tem defeito de nascença, meio que fora de desquadro. Eu disse, para impressionar mesmo. Tudo isso é para vender mais, viu? E outra coisa, para colocar nos homens o desejo de, pô, existe isso. Vocês criaram um mito para vocês de que tamanho é documento. A mulher, são poucas as mulheres que gostam de pênis grande. As mulheres geralmente gostam de pênis de tamanho normal, mas tem as suas exceções. Tem. Por quê? Porque às vezes causa dor. Mas também, para algumas mulheres, causa prazer. O que você tem que ter é boa pegada. Isso. Porque a mulher quer um homem com pegada, que saiba fazer bem o seu trabalho. Só isso. Que Olha, tenha... mais vale um pequeno esperto que um grande bobão, viu? Tá vendo? Mas vamos ouvir Antônio do Rio Vermelho, que está na linha. Boa tarde, Antônio. Alô? Boa tarde, tá nos ouvindo? Oi. Oi, diga. Eu queria fazer uma pergunta para os dois Diga. doutores, que é o seguinte. Primeiro, a minha companheira, ela não responde sexualmente, assim, do ponto de vista Do orgasmo de ou desejo? desejo, de frequência, essas coisas assim, Tá. sabe? Eu não quero outra mulher. Parabéns. Nunca quis, nunca tive, sabe? Tô com ela há quase 5 anos e eu gostaria muito, sabe? Eu não sei o que eu faço mais, porque eu já fui casado anteriormente e eu sei exatamente como excitar uma mulher. Eu sei que eu preciso ter um problema, assim, sabe, ficar calmo e não ficar logo querendo penetrar. Isso, muito bem. Eu sei Ela fez exatamente. terapia, Antônio? Sim, Ela fez? ela tá fazendo. Ah, isso já é um bom início, viu? Porque, pelo que você está falando aí, parece que o assunto dela é um bloqueio psíquico. Porque garanto que anatomicamente, fisicamente, falando, ela tem a maquinária funcionando legal. Agora, o principal órgão sexual é dentro da cabeça. Se a pessoa não estiver liberado intrinsecamente, internamente dentro da cabeça, pode apresentar bloqueios como essa. Tem um marido como você, um indivíduo que se dedica, que é monogâmico e que está dedicado, mas ela tem uma proibição interna, né? É preciso que o terapeuta tenha uma potência de atuação que dê permissões para que ela vença esse bloqueio que foi instalado antes dos 10 anos de idade, ou por uma educação rigorosa, ou mesmo até por princípios religiosos, como a Yara que já mencionou. Uma coisa que eu percebi, que um tempo atrás eu fiz uma matéria sobre isso, um estudo, que eram quais são os principais bloqueios da mulher com relação a se soltar no sexo. E um deles era a questão exatamente da religião, da religiosidade, o que é que a religiosidade pregava, e outro da educação materna. Como a mãe lida com o sexo e como passa isso para a filha. Não só materna, como a avó, a bisavó, a tataravó, ou seja, mais ou menos 5 gerações atrás. A gente carrega essa informação, né, genética, na verdade é um princípio quântico e que a gente traz tanto os homens como as mulheres. A gente traz nossas ancestralidades. Então a gente tem que, como o Pedreira falou, o terapeuta tem que fazer uma abordagem muito cuidadosa e trazer a paciente para sair da culpa, sair da história da mãe dela, ou seja, se permitir que a vida dela é a vida dela, que ela tem que honrar a história da mãe dela, da avó dela, apenas honrar e tocar o barco e seguir a vida dela. Bom, vamos lá. A gente está com outro ouvinte, que é o Pedro Maia, do Rio Vermelho, na linha 2. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos da rádio. Boa, diga. Eu queria fazer uma pergunta aos especialistas aí. Veja bem, eu pesava 125 quilos
E por conta de tinha uma vida sexual extremamente ativa, sou casado, não tenho uma relação extraconjugal e amo a minha esposa. E eu tinha uma vida sexual bem ativa, sempre gostei muito de relação. E eu consegui perder, na realidade hoje eu estou com 95 quilos. Não tomei medicamento nenhum, apenas com reeducação alimentar e também com bastante exercício físico. E eu sinto que depois que eu perdi esses quilos, assim, o meu libido, a minha vontade de ter relação, ela diminuiu aí em torno de 60% a 70%. Isso pode ter mexido alguma coisa com meus hormônios, alguma coisa? Obrigado. Cara amigo, realmente você precisa de uma avaliação mais completa de um perfil hormonal e também mais de antemão, parabéns pelo seu esforço, a perda de peso sempre ela é bem-vinda, viu? Sim, você tem que também ver qual é o seu momento agora atual de vida, sua profissão, qual deseja. Eu acho que você continua sendo uma pessoa cuidativa, entendeu? Porém, eu acho que você tem outra qualidade de vida sexual. A gente está muito ligado com a quantidade do parceiro, mas hoje, a partir dos 40 anos, a gente tem uma vida sexual diferente, eu diria para melhor. Eu quero complementar o que o nosso Brandão falou, e dizendo o seguinte, que quando uma pessoa se encontra nesse enigma, é importante que também faça uma avaliação psicológica, além da parte física hormonal, porque seguramente a pessoa que ganhou tanto peso não se dá conta o nível de ansiedade que tinha antes e que descontava na comida. E isso foi um processo de longo prazo que foi feito, chamado hiperfagia compensadora. Você botou um excesso de peso importante e de repente retirou esse excesso de peso, mas a ansiedade continua. Então é preciso saber como vai lidar com essa ansiedade, que pode ser através da medicação ou através de uma psicoterapia ou as duas coisas. Pois é, ele colocava muita energia, talvez na questão da comida, né? Essa energia agora está sendo direcionada para onde? Perfeito, justamente, esse que é o grande desafio. Primeiro é ter um acolhimento, ou seja, você é igual a outros homens. Todos nós somos muito parecidos, às vezes até quase igual, tá entendendo? Então, não existe, ou seja, nós temos o direito de broxar, nós temos o direito de não ter vontade, nós temos o direito de dormir sem ter relação, nós temos o direito também, e como temos também o direito de fazer tudo isso. Então, chega de cobrança. A cobrança gera tudo que nós começamos a falar aqui: ejaculação precoce, baixo desempenho. Então, nós já carregamos um peso muito grande nas costas há várias décadas, há vários anos mesmo, literalmente. Então a gente tem que diminuir o peso para a gente tentar ser mais feliz. E abaixa essa ditadura, né? Que eu tenho que ter tesão toda hora para tudo em todo mundo. Bom, a gente está com uma mensagem aqui de um ouvinte, Manuel. Boa tarde. Qual o tempo mínimo para sabermos se temos ejaculação precoce? Ao fazer sexo com minha esposa, ejaculo rápido, mas isso varia, às vezes demora, principalmente se me masturbo durante o dia. Uma coisa tem a ver com a outra? Quem responde? Bom, quer responder, Marcelo? Vai lá, Marcelo. Olha, não existe tempo mínimo hoje no valor da ejaculação precoce. Na verdade é o seguinte: se o casal, né, tem um desempenho sexual, ou seja, tem uma transa que a parceira consegue, né, chegar ao orgasmo e ele também chega ao orgasmo, pode ser num tempo mínimo, então não existe problema nesse casal, entendendo? Mas realmente o ato da masturbação, ele inibe um pouco, né, a ejaculação precoce. Mas você vê que você tem um perfil realmente duvidoso, no sentido de você tem hora que você está bem, tem hora que você não está tão seguro. Isso, mais uma vez, Pedreira vai falar melhor que eu, assim, mais importante o ejaculador precoce é um paciente que tem a dificuldade de fazer um vínculo, entendeu? A vinculação. Então, tente você, através de uma avaliação psicológica, entendeu? Que você descobrir na sua relação o que pode fortalecer seu vínculo com sua esposa, com seu casamento, com sua família. Tudo isso vai lhe dar força e vai dar tranquilidade para você melhorar seu desempenho. Eu quero continuar já, Pedreira, que você continue com esse tópico, mas a gente está com um ouvinte já há bastante tempo na linha 3, que é o Antônio, que até já falou com a gente há pouco. Boa tarde, Antônio. Caiu? Oi. Oi, diga, estamos te ouvindo. É que eu estava falando sobre a minha relação sexual com minha esposa. Eu nunca tive outra mulher. Desde que eu estou com ela. Nunca, jamais, nem beijo. Mas eu tenho notado de alguns meses
Eu tô ofegante porque eu subi a escada agora. Diga. Eu tenho notado que o amor, assim, a força sexual dela mudou. Ela tá com que idade? Eu tenho uns 51 e ela tem 50. Então, é um período de pré-menopausa ou até de menopausa mesmo. Isso mexe com os hormônios dela. Então, ela pode estar sofrendo um arrefecimento do desejo sexual, chama IDS, inibição do desejo sexual, sem deixar que está deixando de te amar. Apenas por questões de alterações hormonais e também, por que não dizer, até mesmo um conflito, que é a crise da meia-idade, que acontece não só com a mulher, mas com o homem também. Ela pode estar precisando de uma ajuda psicológica mais forte para recuperar isso e também ver os hormônios dela se dar um equilíbrio legal. O que acha, Marcelo? Eu acho também mais boa colocação, Pedreira. Também assim, acho que nesse processo todo dessa meia-idade existe um quadro chamado pré-depressivo, que tem que ser afastado cuidadosamente. Essa fase da mulher, a mulher fica muito mexida. Então existe, se ela vê na história, se tem história familiar de depressão, então para ter todo o cuidado que ela pode também estar com um quadro uma depressão muito leve que realmente compromete todo o processo de desejo. Eu tenho pacientes que tem uma chamada depressão risonha. Só anda rindo, no entanto, a gente vai chegar junto e vai examinar e descobre que ela está depressiva. Como também tem a depressão raivosa, que chama de distimia, onde se caracteriza por mau humor e não por tristeza absoluta e ficar chorando toda hora. Bom, quero mandar um abraço também para o meu ouvinte DG Barreto, que já mandou aqui, enfim, algumas mensagens para a gente, que ele não entende como até hoje, em nossa época, em que já se faz cirurgia do feto dentro do útero, como é que digamos assim, não se descobriu um aparelho que não precisa fazer o exame do dedo nos homens. Agora eu quero saber qual é o problema de fazer o exame de próstata. Vocês criam problemas, homens, para vocês. Eu vou dizer por quê. Porque nós, mulheres, se vocês já foram no ginecologista com alguma companheira de vocês vão ver aquele equipamentozinho metálico enorme que penetra a gente de vários tamanhos, sim. Mas que depois ainda tem um negocinho de ferro que às vezes fica cutucando e a gente não reclama, quer dizer, acha ruim. E é frio, né? Frio demais, incomoda. Tá com o ar-condicionado do consultório, fica mais frio ainda, né? E uma coisa importante, assim, o exame de próstata, pelo que eu li, ele não demora 10 segundos, não é isso? Verdade. Ou seja, o que é que todo mundo reclama? Vocês criam problemas psicológicos. Se eu fizer o exame de próstata, eu não sou homem. Não é isso que mede se um homem é homem ou se não é homem. E desde que nasça com pinto, pra mim é homem. Independente da opção sexual que ele tenha escolhido ou não. De transar só com homens, só com mulheres ou com os dois. Ou orientação. Meu amigo, eu acho o seguinte. Parece que a palavra é acolhimento, né? Seguinte, eu vejo aqui no seu e-mail que você compara a tecnologia de ponta, né? Seja uma cirurgia intraútero, que tem seu valor específico e que salva pouquíssima gente, já que a demanda é muito menor. Mas o exame de toque, que é um exame rápido, ele pode ser feito em praticamente qualquer lugar, ele salva milhões de vidas, porque é um exame rápido e fácil. Então, assim, tudo no seu devido lugar. Uma coisa, outra coisa. Ou seja, a fantasia sexual do homem é penetração. E o fato de você ser examinado não quer dizer que você vai ser penetrado. Ou seja, então isso aí é uma parte da sua dificuldade, da nossa, não é só a sua não, é nossa, é do doutor também que está ali falando, viu? É a nossa dificuldade como homem de acolher, assim, essa fase, porque assim, a próstata é uma glândula necessária, ela faz parte da nossa vida, do nosso corpo, da nossa vida, ela está relacionada com a produção de secreções, substâncias, ela faz parte do aparelho urinário e do aparelho reprodutor e ela faz você procriar. Então, se você é um bom pai ou vai ser um bom pai e for um bom filho, um dia nós passamos por essa próstata. Então, a próstata merece um tanto de respeito e acolhimento, ou seja, a situação da mulher faz a mamografia, que é um pouco desconfortável também. É horrível. Faz exame periódico mais frequente e realmente a gente tem que aprender com as mulheres o cuidado. Então, por isso que as fêmeas são muito mais cuidadosas com ela e com a prole. E a gente tem que também aprender essa parte boa com as mulheres. Eu lido com muitas pessoas que querem fazer prostatectomia
E aí é que a pessoa vai dar valor à próstata quando perde. Então, como tudo na vida, a pessoa dá valor que tem quando perde. Então, na hora que perde, que seja uma diferença enorme, até mesmo pela falta de ejaculação, porque a próstata está bombando por trás espasmodicamente para que haja a propulsão do esperma, e também produz o suco prostático, que ativa bastante espermatozoides. Enfim, tudo isso que o Marcelo Brandão falou aqui, que com muita propriedade, que só estou sendo enfático, mas ele já disse tudo aí. Bom, uma coisa importante, assim, que eu acho que o doutor Marcelo até tocou no ponto há pouco, né? Das mulheres, que a gente faz vários exames. Eu fiz há pouco tempo o exame de mama, e ele realmente é incômodo, ele dói, você vira de lado, aperta a mama, espreme, etc. Mas eu acho que isso passa também por uma questão de educação. E aí eu quero fazer um convite ao público feminino, as mulheres mães, as mulheres companheiras. Nós precisamos começar a ajudar os nossos companheiros, os nossos maridos, namorados, noivos, enfim, amantes, cada um tem o seu e sabe como é melhor. Mas, enfim, ajudar a quebrar esses mitos. E, se for o caso, encostar na parede, puxar pela mão e começar a educar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, enfim, de forma diferente, para não vir com esses mesmos tabus que os nossos companheiros hoje têm. Não encosta na parede não, que é ameaça. Bota no colo primeiro, balança e ele vai, viu? Então tá, obrigada. Vamos aos intervalos comerciais. Fiquem com a gente que em 2 minutinhos a gente está de volta. Boa tarde, meu povo, estamos de volta com Cabeça de Homem, e a série desse mês é Saúde Sexual do Homem, em homenagem ao Novembro Azul, que é um mês de conscientização para a necessidade do homem fazer o exame de toque para detectar ou não o câncer de próstata, que, para quem não sabe, atinge muito mais homens, ou melhor, é um número muito superior ao que atinge pessoas com câncer de mama, que também atinge homens e mulheres no câncer de mama, tá? Então a gente está aqui hoje com 2 convidados, doutor Antônio Pedreira e doutor Marcelo Brandão. Liguem pra gente, porque segundo a peça, todo mundo tem problemas sexuais. Quero saber qual o seu. Vai desde impotência, disfunção erétil, né? Fala impotência, mas é assim que se diz agora, né? O termo oficial é disfunção erétil, mas o termo popular é impotência. Para que as pessoas saibam do que a gente está falando. Ejaculação precoce, que a gente já falou aqui um pouquinho, que atinge, enfim, uma quantidade grande, cerca de 40% da população masculina, tá? E tem a questão também de inapetência sexual ou de uma compulsão sexual, que a gente já falou aqui sobre a questão da compulsão, e eu vou querer falar sobre a questão da inapetência. O não saber lidar com o brochar, que hoje até está mais permissivo, as pessoas conversam um pouco mais sobre isso, e a gente a gente já vem inserido esse tema em alguns filmes, em novelas, ou alguns sitcoms, algumas coisas. E mais um dos grandes problemas dos homens talvez seja não admitir que tem problemas sexuais e não falar sobre. Isso é verdade. Na verdade, o homem carrega esse medo, né? É o medo de assumir a condição de homem. A condição de homem é falível, entendeu? Todo homem falha. Todo homem, né, um dia vai falhar. Então é o seguinte, ele tem que saber que ele tem muita opção de acolhimento, de recurso, no sentido de, assim, que ele pode ter um terapeuta igual o doutor Pedreira, assim, maravilhoso, que pode, né, com 2 palavras, né, botar ele na rota. Pode ter doutor Marcelo Brandão e vários urologistas na Bahia e no Brasil, que pode, né, prescrever uma medicação, que pode fazer uma avaliação médica clínica completa e trazer ele, dar um diagnóstico, né, mais perto do real. Então, ele só não vale ele fazer as opções perigosas. Ir na farmácia, comprar remédio escondido, tomar seus venenos escondidos, ir para academia, tomar bomba, aquela história de hormônio, tudo isso é perigoso. Isso aí tem danos irreversíveis e danos realmente de custo altíssimo. Então, ele tem perto da casa dele, dentro da vida dele, ele tem muita opção de acolhimento, principalmente começar pela família. Que bom. Liguem pra gente se vocês têm alguma dúvida ou querem colocar alguma questão. Nosso número é 3505-5000. 3505-5000, ou mande sua mensagem pra gente através do site do Portal da Metrópole, que é o metro1.com.br, ou para na nossa fanpage no Facebook, o Cabeça de Homem. Mas a gente está com o ouvinte, Antônio Neilton, do Retiro, na linha 2. Boa tarde, Antônio. Tudo bom? Tudo jóia, diga. Ô, Maiara, é o seguinte. Nós estamos vivendo uma situação, tá certo, que os homens têm que fazer esse exame. Tá. Mas muitas vezes há muitas dificuldades entre os homens conseguir um urologista, tá entendendo como é? Porque o governo não oferece sistemas para que o homem consiga ser atendido. E eu faço atenção às pessoas que têm clínicas particulares também, que tal assim, ajudar também nessa meta assim, digamos assim,
a oferecer 2 pessoas assim, 2 ouvintes para concorrer assim uma consulta no urologista particular, que eu acharia seria muito mais vantagem com relação a isso também, né? Gostei. Ajudaria muito a campanha com relação a isso, sabe? Essa é a minha opinião, sabe? Eu agradeço muito, muito pertinente, muito A pertinente. Sociedade de Urologia oferece, faz mutirões, inclusive, marca o dia, só que algumas pessoas correm como o cão foge da cruz, não com medo, né? Achando que vai ser estuprado, coisa que valha. Mesmo assim, as pessoas que vão, recebem o seu diagnóstico, podem fazer seu exame, tá? E seguramente que quem faz está se protegendo, porque eu vou dizer uma coisa que é terrível, mas entre 60 e 85 anos, qualquer um homem vai ter um câncer de próstata. Então, se ele sabe que tem um exame chamado PSA que ele pode fazer, se já vem um novo examezinho que pode ser feito também para detectar enzimas específicos produzidos pela próstata, principalmente quando está alterada. E se existe o exame de toque retal, que permite o contato direto com a próstata, até para que o urologista já saiba ali ao tocar, ao palpar a próstata, se aquela próstata tem característica maligna ou não, eu acho que é uma bobeira do mundo que a pessoa deixa de fazer. Até porque ninguém vai lá fazer nenhuma malvadeza. Vai colocar um lubrificante, vai pedir a pessoa que relaxe, e depois a pessoa não tem que prestar conta disso para a sociedade, nenhum ato vergonhoso, nem foi nada com intenção libidinosa. Foi com a finalidade maior de proteger a sua vida. A gente tem alguma campanha, doutor Marcelo, que o senhor saiba que a gente, agora Novembro Azul, a gente tá com essa campanha, mas tá tendo atendimento e gratuito em algum lugar? Tem quarta, quinta e sexta, a TV Bahia e a Fundação da Silveira, a gente está coordenando, vai ser no subúrbio, especificamente Alto de Cabrito e outra localidade. Serão 3 dias, a gente vai estar com o evento completo, ou seja, a divulgação começa, eu estou fazendo a pré-divulgação. E é uma campanha muito grande, teremos vários urologistas atendendo esses 3 dias. Mas, em detrimento da demanda, já se percebe que vai ser continuada essa campanha até dezembro. Agora, dados agora a gente não vai poder, porque junto com a Sociedade de Urologia, a gente vai divulgar, através da mídia, outros locais de atendimento. Existem algumas ações na Mansão do Caminho, Edivaldo Franco, ou seja, o doutor Marcelo, esse aqui já atende lá, faz durante vários anos. A gente faz uma atividade, né, voluntária, em silêncio, como diz Edivaldo, né? Gratuita? O mais difícil da caridade é a humildade. Então a gente já faz isso há mais de 15 anos, a gente atende lá no Pau da Lima, então a gente atende bastante aquele povo da região. Mesmo assim, tem Dr. Sheldon lá no Lar Harmonia, que já faz uma atividade maravilhosa, ou seja... Qual o dia lá com o Divaldo? Divaldo é de segunda-feira de manhã. Pronto. Agora, sabe no Lar Harmonia? Lá na Lar Harmonia, Dr. Sheldon e uma equipe dele, tem vários colegas que tá. Dr. Sheldon coordena o Centro de Saúde do Homem de lá, ele faz um Sheldon Menezes do Hospital Santa Isabel. O próprio Santa Isabel já tem uma atividade muito forte, residência médica, o Roberto Santos, porém, infelizmente, o Irmã Dulce também tem a equipe do Dr. Nilo Leão, que faz um trabalho grande lá, mas infelizmente os nossos governantes têm que perceber que se existe saúde da família, ou seja, se existe o programa de saúde da família, eu não concebo que tenha o PSF, que existe um ginecologista, um clínico, uma nutricionista, uma enfermeira, uma dentista, e se não tem um urologista. Se metade da população é homem, se na família tem que ter um homem, para ter família tem que ter um homem e uma mulher. E por que não conceber a presença do urologista no conceito do PSF? Essa é uma questão que eu pontuo para Brasília, para o Ministério da Saúde, para fazer uma reformulação do PSF. Tem o CAPS, que tem ação psiquiatra maravilhosa, ou seja, como é que se concebe para as mulheres tudo, ou seja, no bom sentido, ou seja, a mulher já tem mamografia no SUS, a mulher já tem preventivo Papai Nicolau gratuito, ou seja, apesar da mas assim, muito mais efetivo. Para o homem que já tem o medo, já tem o preconceito, a gente, né, fecha a torneira, aí fica difícil realmente fazer vencer essa barreira. Gostei do seu convite, pois é, como diz um amigo meu, que na verdade é até um participante ativo, um colunista aqui do programa, Maurício Magalhães, ele pontuou que hoje os homens são minoria, que na verdade não se tem nada voltado para o homem, que quando vocês abrem a boca já está errado. Mas enfim, que pena. Gleidson, espero que você esteja nos ouvindo. Eu já ia te atender, eu sei que você apareceu aqui, Gleidson de Fortaleza na linha. Se você quiser ligar de novo, a gente está aqui te esperando, tá certo? Ou senão, entre no portal Metro1,
mande sua mensagem para o estúdio, que a gente lê aqui no ar. Eu estou no ar e a gente recebe todas as mensagens aqui ao vivo, tá certo? Me diz uma coisa, o que é que acomete mais os homens no ponto de vista dos problemas sexuais? Problemas físicos ou problemas psicológicos? Muito bem. As duas coisas podem acontecer desde cedo. Quando ele é mais jovem, acontecem problemas psicológicos. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai tendo maior incidência vai se expondo mais os problemas orgânicos ou físicos. Mas chega a uma certa altura que pode haver um empate técnico entre uma coisa e outra. Depois ele não pode esquecer o seguinte, de que qualquer um de nós, se tiver uma raladura no joelho, vai doer, vai arder, vai ser um horror. Mas o medo de ter tétano, o medo daquilo é pior do que a própria raladura. Então, às vezes, a parte psíquica potencializa tão grandemente uma coisa física que até uma verruga banal a pessoa já acha que está com câncer e devastador e que não tem mais jeito. Isso é pior do que a própria lesão em si. Doutor Marcelo? Parabéns, Pedreira, e mais uma vez, ou seja, hoje homens de 40 a 85 anos, mais de 50% deles têm disfunção erétil ou impotência. Então, assim, quanto mais idoso, as questões de ordem física, ou seja, se o paciente tem 65 anos, ele é diabético e hipertenso, então são doenças crônicas, então a incidência de impotência é mais frequente. Se o paciente é mais jovem, geralmente a impotência é de ordem psicogênica. Porém, um fato hoje no Brasil e no mundo, na humanidade, chama-se obesidade. Então, na Bahia tá bem claro hoje, ou seja, e a obesidade é uma doença de caráter, porque ela predispõe hipertensão, diabetes, né, e outras doenças crônicas. Então, existe um distúrbio metabólico, né, muito presente nos pacientes obesos. Então, esses pacientes obesos, jovens de 20 anos, 25 anos, já apresentam distúrbios sexuais, ou seja, impotência, geralmente de ordem mista, muito mista, ou seja, ela é de ordem medicamentosa. Um paciente que precisa de tratamentos intensos, porque eles já estão tão jovens, já estão apresentando piora do desempenho sexual. Eu estou com um ouvinte que é Djalma Paiva na linha 2. Boa tarde, Djalma. Boa tarde, Mari. Tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo ótimo, maravilhoso. Antes de responder, mande seu e-mail para mim, que eu te mandei uma mensagem para eu te mandar as fotos, que eu estou com um problema no meu WhatsApp. Tranquilo, valeu. Diga. Obrigado. Eu acho um tema super interessante e polêmico, e eu penso o seguinte: tem que fazer o exame mesmo. O homem tem que acabar com essa ideia de que o ânus dele é sinal de masculinidade, ou que hoje ele vai ser fêmea por isso, que ele vai se tornar gay. Isso não tem nada a ver. E sobre esse problema de impotência, eu acho que também tem que se tratar de forma muito tranquila. O homem geralmente se pensa, não, eu acho que tem que se abrir com a parceira, seja ela ficante, seja ela namorada, esposa, porque o que eu percebo é o seguinte: eu já tive problema interessante com questão de estresse, me abri mesmo por esse tratamento, coisa muito rápida e simples, questão psicológica, e resolveu rápido. Quando você verbaliza, você sofre menos, sociabiliza o problema com a pessoa que você gosta, e vai em frente, pelo que fica calado, sofrendo. Quem quer ser feliz, quer resolver logo o problema. Não se abram, homens. Não de besteira, né? Então, cuidado, não importa. Pô, gostei, assim, é difícil uma pessoa falar, já tive problema e procurei, enfim, apoio para poder resolver isso. E é disso que a gente precisa que os homens se coloquem aqui, gente, porque todo mundo tem problema. E a primeira solução do problema é o reconhecimento, você admitir que precisa de ajuda. O primeiro passo é esse. Não adianta assim, qualquer tentativa milagrosa aí é perigoso. Então a primeira coisa procura assim, eu preciso de ajuda, e você procurar dentro do seu ambiente o que é que pode lhe ajudar, entendeu? Exatamente, como o Márcio falou, a tomada da consciência, a decisão da mudança, e depois vem a mudança propriamente dita a partir dos ensinamentos, a partir dos exercícios feitos, a partir do tratamento feito, é que a pessoa vai atingir a superação da sua dificuldade. Pois é, porque assim, é importante e friso, todo mundo tem algum tipo de problema. Em algum momento da vida, algum problema vai te acometer. Você pode uma vez ejacular precocemente, mas não ser uma coisa que seja recorrente. Você pode uma vez broxar. Você pode uma vez não ter desejo pela parceira que você está ali. Você pode simplesmente chegar uma hora e estar excitadíssimo e não conseguir ejacular. Já o contrário de ser ejaculação precoce, já de não conseguir, digamos assim, levar adiante. Ou seja, em algum momento da vida, o homem ele pode ser acometido por algum problema pontual, ou
aquele problema pode ser alguma coisa mais, digamos assim, extensa. Mas tudo na vida tem solução. A gente pode ter um problema físico, pode ter um problema psicológico, pode ter os dois, na verdade, um problema que seja das duas naturezas, mas é importante primeiro, reconheço que tenho esse problema. Porque se eu não reconhecer que eu tenho um problema, eu não tenho nada para cuidar, nem para curar, nem para melhorar. Então, gente, vamos começar a parar, tipo assim, exercitar um pouco essa vergonha que o homem, às vezes, ele se impõe dele ser o herói, dele ser o forte, dele não poder falhar, e que com isso ele termina o quê? Ficando cabisbaixo quando ele está com alguma questão, e ele não fica à vontade, muitas vezes, de se abrir com a companheira, muito menos com um amigo, justamente por causa das chacotas e das brincadeirinhas que os homens ficam entre si. Mas todos têm problema. E a partir do momento que a gente vem aqui, e é que alguns homens se colocam e se abrem, os outros se identificam, falam, pô, não estou sozinho. E não está mesmo. Porque se vocês olharem os números das pesquisas, do percentual da população nacional e mundial, que é atingida por algumas questões de disfunção erétil, de ejaculação precoce, de infertilidade, de ou apetite sexual voraz, ou falta de apetite sexual, ou seja, problemas tem muitos. E falando também, seja a roda de amigos, que é terapêutica, ou seja, é bom a gente estar entre os nossos, né? É bom a gente ir para Fonte Nova, para o Barradão, ver com os ambiente de homem, fortalece os próprios homens. Porém, nas questões pontuais em relação à sexualidade e sexo, ou seja, existe um excesso, ou seja, um bocado deles são mentirosos. Então, quando seu amigo fala assim, dei 5, pode dividir por 10 aí, viu? Sim, isso pode ser 3 tentativas, 2 desistências, né? Mas também, ele não está dizendo o que está fazendo, né? Mas eu queria ainda voltar para essa análise que foi feita, que merece um aprofundamento em 2 aspectos. Primeiro, eu já disse que o principal sexual é na cabeça. Então, se a pessoa está com um problema na área casal, na área família, profissional ou social, isso vai atingir a área da mente e reflete no corpo. A própria vergonha é medo da censura. Se a pessoa está com culpa por alguma coisa, porque explodiu o orçamento da família, ou porque fez uma farra de mau jeito, lá o que seja, isso também é um medo. Só que a pessoa não está sabendo que o medo é que vai mexer, inclusive, com o desempenho sexual masculino. Até porque a pessoa não imagina, e alguns não imaginam, mas a ereção é feita de sangue, ou seja, vasos do corpo cavernoso e corpo esponjoso que estavam, vamos dizer, colabados e que distenderam, e com isso fez com que houvesse aquele aumento de volume, de dimensão e até se tornasse pulsátil. Muito bem. Então, se a pessoa diz, ladrão, pega aí, não, some na hora. Por quê? Porque a vasoconstricção é tão forte, quer dizer, o fechamento dos vasos é tão forte que, para a natureza sábia, para deixar a pessoa correr e não ficar vulnerável, porque se a pessoa corresse com o membro da ereção, ia ser um fracasso para ele. A pessoa com a espada já está derrotando. Ia cair, né? Oh, meu Deus, a gente está com o Paulo do Tororó na linha 3. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Tudo jóia? Mais ou menos. Diga, meu filho. É porque eu tenho um problemazinho. Quando eu vou negócio lá no tchan, a menina, o negócio falha, entendeu? Mas isso vem acontecendo há quanto tempo? Olha, é o seguinte, eu tinha uma namorada que ela era bonitona, bem feitona e tal, mas o negócio não vingou. Não falhava, era certo. Aí agora eu arranjei essa menina aí, ela não é mais ou menos e tal, eu acho que ela não sabe conduzir as coisas, o negócio fica falhando. Qual a sua idade, Paulo? Eu tenho 44 anos. Vou fazer uma pergunta, você ainda gosta da outra bonitona lá? Eu gosto da bonitona. É a doutora que matou a charada, tá vendo? É que existe o sexo prazer e o sexo amor. Ela tá roubando nosso conhecimento, que ela tá dentro dos dois aqui, ó, ela tá matando a pau aqui. Nada disso, eu sou mulher e tenho aprendido muito com vocês, é por isso que eu tô aqui. Bom, e como existe o sexo prazer e o sexo amor, acontece o seguinte, talvez vocês tenham impressionado ainda com a ex e no universo masculino, nos papos, a pessoa gosta de exibir a mulher bonita, a mulher que tem corpão, não é? É como se fosse um status, da mesma maneira que tem gente que gosta de desfilar com o carro do ano, não é? E com um carro importado. Então, esse exibicionismo masculino faz com que algumas pessoas, quando peguem uma outra que tenha, vamos dizer, não ser tão bem favorecida pela natureza, tá certo? Aí se sente inibido. Ou até quando pega uma mais cotada ainda, diz, é muita areia para o meu caminhão. Então faço 2 viagens, então. Ao invés de fazer uma só, faz 2 viagens no caminhão. Reforço fez de mola, amortecedor, tudo, né? Mas devagarzinho. Então relaxa. Eu acho que você precisa primeiro o seguinte,
com o tempo você vai ter que decidir, ou seja, a vida é feita de escolha, então você escolheu estar com essa nova parceira, e se você estiver disposto realmente a ajudar você mesmo, é definir essa nova parceira como sua nova musa, né? Sua nova paixão, aí tudo volta ao normal. Ou se for de repente uma parceira temporária, que às vezes a pessoa, muitos homens têm dificuldade ou não querem ou não gostam de ficar sozinhos e querem sempre ter uma parceira do lado, é você saber como lidar melhor com isso. Se não tem volta com a outra, vai ter que olhar para frente e seguir adiante com essa ou com outras que virão. E parar de fazer comparação também, viu? E sem falar que beleza não põe mesa, e às vezes a mulher pode ser bonita, mas não é tão boa de cama. Dê oportunidade também, talvez, para essa nova sua companheira, se ela, como disse Pedreira, não é tão avantajada nos dotes físicos, dá oportunidade a ela dela se mostrar mais nos dotes dela sexuais e sedutores. Ela mexer, né, com você mais, né? Pois é. Fale com ela, exponha. Gostaria que você se soltasse mais, ou de repente coloque as suas questões com ela, porque um dos temas que a gente teve aqui no programa já foi: você conversa de sexo com sua companheira, e muitas vezes os parceiros e as parceiras não conversam entre si, e a gente fica sem saber o que é que o outro gosta, o que é que o outro não gosta, se está satisfeito ou se não está, se a gente pode fazer alguma coisa diferente ou vice-versa. Então converse com ela sobre isso, dialogue, diga assim: eu tenho me sentido assim, tem coisas diferentes que a gente pode fazer, o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Vamos exercitar o diálogo. Mas se não assistiu o programa, eu quero lembrar aqui 2 aspectos importantes dessa conversa. Primeiro, não converse na cama. Cama é lugar para dormir e para fazer amor. Nada de DR em cama. E mulheres adoram DR. Por favor, mulheres que estão ouvindo a gente, façam DR, sabe onde? No restaurante. E de curta duração, porque a mulher tem 2 sensos da palavra, o homem só tem 1. De repente já está com a corda esgotada e a mulher ainda está com um centro ativo, querendo falar e fazer comício. Não, já passou a eleição, passou tudo. Agora é hora de diálogo. E diálogo de curto prazo. E não discuta mais que 5 minutos. Está comprovado na prática que se você discute com alguém mais de 5 minutos, você não está mais discutindo com aquela pessoa, está discutindo com alguém do seu passado. Primeiro até propor, não discutir, viu, Pereira? Vamos dialogar. Dialogar. Porque quando a gente dialoga não há vencedores, todos os dois ganham. Então, nós precisamos dialogar mais sobre todas as questões. Bom, a gente está pertinho do fim do programa, eu já tô arrasada porque é tanto assunto que não dá para falar sobre tudo. Mas vamos lá, a gente tá com essa série do Cabeça de Homem do mês de novembro, que é a saúde sexual do homem, tá? Hoje a gente falou sobre o tema: você tem problemas sexuais? Aí, uma pergunta, doutor Marcelo: quais são os principais problemas sexuais? Se for do maior, digamos assim, dos mais numerosos pro menor, que geralmente acometem os homens, a maioria deles. A maioria é disfunção erétil, impotência, segunda ejaculação precoce, e, né, são essas questões mais frequentes. Porém, lembrando que todas elas, né, têm uma repercussão psicológica. Então, a questão, por exemplo, a questão do homem em relação à aceitação do seu pênis. Homens de pênis pequeno ou de pênis grande, ou seja, a doença do pênis pequeno não está entre as pernas, está entre as orelhas. Então, é um problema de cabeça. Então, mulher não gosta realmente, como já foi falado, mulher gosta de homem educado, homem inteligente, homem sedutor, homem carinhoso. Pegada. Nossa, viu aí? É verdade. Não é o tamanho, é a pegada. É a pegada. Chamar no centro, viu? Isso aí. A gente está aqui com um ouvinte, Maria Lemos, que botou: boa tarde, Maiara e equipe de convidados. Olha a diferença do homem para a mulher. Estou agoniada porque o meu preventivo vence em setembro e eu só consegui marcar para outra semana. Já meu filho tem 30 anos, dá maior trabalho para ir ao urologista, que eu marco e só falta eu levar lá. Imagina quando for fazer o exame de próstata. Não desista, Maria, não desista. Uma hora a gente chega lá. Manuel, Maiara, quero te parabenizar por esse programa de grande valia para o homem principalmente. Eu não sei se vocês conseguem mensurar a importância desse trabalho aí, em abordar temas tão difíceis para o homem, pois muitos ainda têm um preconceito de tratar desse assunto. Mas com vocês a gente se abre. Parabéns, que bom, Manuel. O intuito desse programa é realmente a gente dar espaço para que vocês, homens, se coloquem e falem acerca de tudo. Eu sou a única mulher do programa, a interlocutora do público feminino, para tirar dúvidas e conhecer um pouco mais acerca de vocês. Mas o intuito é, como a gente sabe muito pouco sobre o homem,
A partir do momento que eu crio um espaço para o homem, ter informações sobre vocês, a gente vai saber como lidar melhor com vocês e vai ajudar vocês a lidarem melhor consigo. Porque geralmente o homem ele não abre as questões dele. Verdade. Então aqui é um canal para que eu sempre traga o quê? Especialistas maravilhosos como esses dois que eu tenho aqui hoje e que tenho agradecido muito ao universo, ter gente muito legal aqui no programa, justamente para que vocês vejam que vocês não estão sozinhos, que as mesmas questões que acometem uma pessoa, acometem várias. Tanto aqui como na China, como Nova York, qualquer parte do mundo, como na África. Então, não é a questão assim, é a questão que acomete o homem pobre, o homem rico, o preto, o branco, o chinês, o japonês, todos. E também, ou seja, ver o limite do universo que você vive, ou seja, a mesa do bar, ela é convidativa, ela é democrática, mas ela tem limite. Então, cuidado, ou seja, não se deve tratar essas questões só na mesa do bar. Ela pode até começar na mesa do bar, mas ela tem que procurar um espaço terapêutico com o doutor Pedreira, comigo ou com tantos outros da cidade ou do Brasil. Vamos lá, Pedreira? É o seguinte, eu acho que esse tipo de programa é que ilustra e serve para tirar dúvidas e realmente conseguir entender a origem dos seus problemas. E também eu quero fazer 3 convites, 2 grátis e 1 que não é grátis. O primeiro grátis vai ser na próxima sexta-feira na ABM, uma palestra que eu vou proferir sobre o tema Paciência e Impaciência diante dos desafios do século XXI. 0800 grátis, entrada grátis. É um programa filantrópico que a gente oferece à população. A ABM é a Associação Baiana de Medicina, viu, gente? Vai pedir 162. Ondina. Pois é, então 19 horas, né? 19 horas e 15 minutos, tá certo? Bom, segundo convite, a jornada de urologia vai ser realizada no dia 11. Não é isso? Chama aí, Marcelo. É 11 do 11. 11 do 11. Então é 0% grátis no Centro de Convenções, não tem custo nenhum e vocês estão convidados para assistir, gente. Vão lá e confiram, não tem nenhum protocolo. O terceiro já tem um custo, é um curso que eu dou 3 vezes por ano sobre competência emocional. Então, como é chegada a hora e a vez da competência emocional, muitos dos problemas que afligem a humanidade é porque a pessoa não sabe controlar bem suas emoções. Então, nesse curso, que é também introdutório da análise transacional, vai ser no dia 11, eu vou dar um telefone para que vocês possam ligar e tomar informações. 3237 2035. Repito, 3237 2035, para vocês tomarem informação sobre esse curso. Tem certificado, apostila, tem tudo, beleza. Um curso de 12 horas sobre competência emocional nas relações interpessoais. Ainda tem umas quantos minutinhos para encerrar, Dilcinho? Oh, meu Deus. Gente, agradeço imensamente a presença de vocês aí do outro lado nos ouvindo, compartilhando com a gente as suas questões. Quero agradecer aqui aos meus 2 convidados, Antônio Pedreira. Eu também me agradeço imensamente essa chance de falar com os seus incontáveis ouvintes. E agradeço ao doutor Marcelo Brandão. Obrigado a todos, quero dar um beijinho pra Juju que tá lá em casa com febre e mamãe Lanlan tá cuidando dela, eu tô voltando já. E rapazes, quero convidar vocês a fazer o exame de toque. 4ª, 5ª e 6ª, a TV Bahia vai estar com vocês aonde? Alto do Cabrito, se não me engano, lá, Fundação Zé Silveira e TV Bahia, na ação vai ser divulgada a partir de amanhã cedo e domingo, toda semana vai ser divulgado. Cabeça de Homem, sábado que vem, DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau.